A Rússia é, antes de tudo, um império militar. Desde os tempos dos czares até a era moderna, o poder bélico sempre foi o coração pulsante de sua identidade nacional. Mais do que um instrumento de defesa, o exército russo é um símbolo de orgulho, resistência e destino coletivo. O país, que se estende por mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, é não apenas o maior do mundo em extensão territorial, mas também uma das nações mais militarizadas, disciplinadas e estrategicamente preparadas do planeta. A história da Rússia é inseparável de suas guerras. Nenhuma geração passou sem enfrentar invasões, cercos ou batalhas existenciais. Dos ataques mongóis medievais às campanhas napoleônicas, das guerras mundiais à era nuclear, o povo russo aprendeu a sobreviver em meio ao caos. Cada conflito deixou cicatrizes, mas também fortaleceu a convicção de que a força é a guardiã da pátria. Essa mentalidade moldou não apenas o exército, mas também a cultura e a política do país. Hoje, a Rússia é uma superpotência militar nuclear, rivalizando diretamente com os Estados Unidos. Mantém influência global por meio de alianças estratégicas, bases no exterior e operações militares ativas em regiões-chave, como a Síria, o Ártico, partes da África e, claro, a Ucrânia. Seu poder não está apenas no número de tanques, mísseis ou soldados, mas na filosofia de guerra que combina tradição, brutalidade, tecnologia e uma obstinação quase espiritual. Para o Kremlin, a defesa da Mãe Rússia é uma missão sagrada, e o mundo deve respeitar essa crença. Ao longo das últimas décadas, Moscou investiu pesadamente em modernizar suas forças armadas, adaptando-as a um novo tipo de guerra. A antiga máquina soviética deu lugar a um exército mais ágil, tecnologicamente sofisticado e integrado a sistemas de inteligência e ciberdefesa. A Rússia percebeu que o campo de batalha moderno não se limita às trincheiras ou aos tanques. Ele se estende ao espaço, à internet, aos satélites e até à mente humana. Assim, o poderio militar russo evoluiu para algo mais abrangente, um instrumento total de influência e sobrevivência nacional. Mesmo enfrentando sanções econômicas e isolamento diplomático, a Rússia manteve viva sua indústria bélica. Ela é hoje uma das maiores exportadoras de armamentos do mundo, abastecendo países da Ásia, Oriente Médio e África. Seus engenheiros militares continuam a produzir armas de nova geração capazes de competir com as tecnologias ocidentais. Essa resiliência do complexo militar industrial russo é herança direta da era soviética, quando a ciência, a indústria e o exército funcionavam como uma única engrenagem. Por trás da cortina de aço da geopolítica, há um propósito claro: assegurar que a Rússia nunca volte a ser dominada, humilhada ou ignorada. Cada base, cada submarino, cada míssil lançado é uma mensagem ao mundo de que Moscou está disposta a defender sua posição a qualquer custo. É uma política que mistura medo e respeito, cálculo e fé, poder e destino. O exército russo também é reflexo da própria alma do país. Duro, resistente, moldado pelo frio e pela adversidade. Enquanto o Ocidente investe em precisão e tecnologia, a Rússia valoriza a capacidade de suportar, resistir e vencer pela força da vontade. Essa diferença de mentalidade explica por que, para os russos, o sacrifício e a disciplina militar são vistos não como fardos, mas como virtudes. A guerra, na visão russa, não é apenas destruição, é purificação, uma forma extrema de provar a grandeza da nação. Hoje, o mundo observa com cautela a movimentação das tropas russas e o som dos motores de seus bombardeiros estratégicos. A cada teste de míssil, a cada exercício no Ártico, o planeta sente que a Rússia continua viva, um gigante armado que nunca dorme, sempre preparado para o próximo desafio. Mas a grande questão permanece: qual é o verdadeiro alcance desse poder? Até onde a Rússia está disposta a ir para preservar sua influência e seu prestígio? Nos próximos tópicos, mergulharemos nas entranhas das Forças Armadas da Federação Russa, analisando cada ramo: o exército terrestre, a marinha, a força aérea e o temido arsenal nuclear.
Entenderemos as doutrinas, as estratégias, as novas armas hipersônicas e os riscos de uma potência que, mesmo ferida por crises e sanções, continua desafiando o mundo com a mesma determinação de sempre. A Rússia, afinal, não apenas sobreviveu à história, ela aprendeu a moldá-la com aço, fogo e poder. A estrutura militar da Federação Russa é uma das mais complexas, robustas e temidas do mundo. Herdando a vasta experiência e o legado da antiga União Soviética, o país manteve uma máquina de guerra profundamente integrada, tecnologicamente evoluída e estrategicamente posicionada. Hoje, as Forças Armadas Russas são compostas por 6 grandes ramos: as Forças Terrestres, as Forças Aeroespaciais, a Marinha, as Forças de Foguetes Estratégicos, as Forças Aerotransportadas e a Guarda Nacional, que atua na segurança interna e no controle de situações civis de alta complexidade. Juntas, essas divisões representam o escudo e a espada de uma nação que se vê constantemente cercada por desafios geopolíticos e pressões externas. Forças Terrestres. O exército russo é uma das maiores forças terrestres do planeta, com cerca de 1 milhão de soldados ativos e mais de 2 milhões de reservistas. A doutrina terrestre russa é moldada por séculos de guerra e pela geografia de um território gigantesco e exposto, priorizando a resistência, a mobilidade e a capacidade de resposta rápida. Sua filosofia operacional combina poder de fogo massivo, mobilidade mecanizada e integração tecnológica. Os tanques russos são símbolos desse poder. O T-90, amplamente utilizado em diversas operações, é um dos blindados mais exportados do mundo. Já o T-14 Armata, o orgulho da nova geração de veículos russos, representa o ápice da engenharia militar do país. Seu design revolucionário inclui uma torre automatizada, tripulação isolada em cápsula blindada e integração completa com sistemas de inteligência artificial. Embora o Armata ainda esteja em produção limitada, ele demonstra a visão da Rússia para o futuro da guerra terrestre. A artilharia russa é igualmente temida. Sistemas como o BM-30 Smerch, com alcance superior a 90 km, e o TOS-1A, um lançador termobárico devastador, demonstram a prioridade que Moscou dá ao domínio de fogo indireto. Essa estratégia é apoiada por mísseis balísticos táticos como o Iskander-M, capaz de transportar ogivas convencionais ou nucleares, reforçando a doutrina de dissuasão e resposta imediata a qualquer agressão externa. Forças Aeroespaciais. As Forças Aeroespaciais Russas, VKS, foram criadas em 2015 a partir da fusão da Força Aérea, da Defesa Antiaérea e das Operações Espaciais. Essa integração permitiu à Rússia centralizar suas capacidades ofensivas e defensivas no ar e no espaço, consolidando um dos comandos mais modernos e eficazes do mundo. Com um arsenal de mais de 4.000 aeronaves, incluindo caças, bombardeiros e helicópteros de ataque, as VKS desempenham um papel vital na estratégia russa de superioridade aérea e defesa de fronteiras. Entre seus principais destaques está o Su-57 Felon, o caça de quinta geração projetado para competir com o F-35 norte-americano. O Su-57 combina furtividade, supermanobrabilidade e ataques supersônicos com grande alcance, representando o futuro da aviação russa. Além dele, modelos como o Su-35S e o MiG-31 permanecem essenciais. O MiG-31, em particular, é um dos interceptadores mais rápidos do mundo, capaz de atingir velocidades superiores a Mach 2,8 e operar em altitudes extremas, sendo uma peça fundamental da defesa aérea russa. Mas o verdadeiro orgulho russo está em seus sistemas de defesa antiaérea, considerados por muitos analistas os melhores do planeta. O S-400 Triumph é capaz de abater alvos aéreos a mais de 400 quilômetros de distância, incluindo mísseis de cruzeiro e aeronaves furtivas. Já o S-500 Prometei, seu sucessor, pode interceptar inclusive mísseis hipersônicos e satélites em baixa órbita, consolidando a Rússia como potência dominante na guerra aeroespacial. Marinha da Rússia. A Marinha Russa
é uma força global em constante modernização, com aproximadamente 350 navios distribuídos em 4 grandes frotas: Norte, Pacífico, Báltico e Mar Negro. Além de uma flotilha no Mar Cáspio, ela garante presença militar em praticamente todos os mares estratégicos do planeta. A espinha dorsal da Marinha Russa está em seus submarinos nucleares. As classes Boreia e Azem-M são as mais avançadas, equipadas com mísseis intercontinentais RSM-56 Bulava e 3M-14 Caliber, capazes de atingir alvos a mais de 2.500 quilômetros com precisão. Esses submarinos representam a força de dissuasão silenciosa da Rússia, pois podem operar sem serem detectados por meses. Além disso, o país investe em fragatas, corvetas e navios de guerra eletrônica altamente sofisticados. A presença naval russa no Ártico também cresce rapidamente, uma região onde Moscou constrói bases militares e instala radares, buscando controlar as novas rotas marítimas abertas pelo degelo polar. Forças de foguetes estratégicos. As forças de foguetes estratégicos representam o núcleo do poder bélico russo. São elas que controlam o arsenal nuclear do país, estimado em cerca de 6.000 ogivas, das quais mais de 1.500 estão prontas para lançamento imediato. Os principais sistemas de lançamento incluem os RS-24 Yars, Topol-M e o temido RS-28 Sarmat, considerado o míssil balístico mais poderoso do mundo. O Sarmat, também chamado de Satã II pela OTAN, pode carregar até 15 ogivas nucleares independentes, com alcance superior a 18.000 quilômetros. Ele é projetado para contornar escudos antimísseis e atingir qualquer ponto do planeta, tornando-se um símbolo da doutrina de dissuasão total da Rússia. As forças estratégicas também incluem mísseis hipersônicos, como o Avangard e o Kinzhal, que viajam a mais de Mach 10, impossíveis de interceptar pelos sistemas atuais. O Avangard, lançado por foguetes intercontinentais, pode manobrar em pleno voo, garantindo impacto letal em qualquer alvo. Forças Aerotransportadas e Guarda Nacional. As Forças Aerotransportadas Russas, VDV, são consideradas a elite das tropas de combate do país. Conhecidas por sua disciplina e mobilidade, são treinadas para operações rápidas atrás das linhas inimigas, sendo muitas vezes as primeiras a entrar em combate em conflitos regionais. Já a Guarda Nacional, Rosgvardia, atua como braço interno de segurança do Kremlin. Ela protege infraestrutura crítica, reprime revoltas, combate o terrorismo e atua em zonas de conflito interno, como a Chechênia. Com armamento pesado e treinamento militar, essa força reflete a importância da estabilidade interna para a estratégia global russa. Síntese do poder militar russo. O conjunto dessas forças forma um aparato militar de escala continental, preparado para operar simultaneamente em diferentes frentes, terrestres, marítimas, aéreas e cibernéticas. A doutrina russa continua a mesma que moldou seu passado imperial e soviético: nunca ser pega de surpresa e responder com força esmagadora a qualquer ameaça. A Rússia não se define apenas por seu território, mas por sua capacidade de defender e projetar poder. Em cada blindado, foguete, submarino ou satélite, pulsa a convicção de um país que vê na força militar a garantia suprema de sua sobrevivência e influência no mundo. Nos últimos anos, a Rússia consolidou-se como referência mundial em armas avançadas e tecnologias hipersônicas, setores que prometem redefinir o equilíbrio de poder global. Diferente das guerras tradicionais do passado, o futuro da estratégia militar está em sistemas rápidos, precisos e praticamente impossíveis de interceptar. Nesse contexto, Moscou investe pesadamente em mísseis, drones nucleares e sistemas autônomos que transformam o conceito de dissuasão e ataque preventivo. O destaque principal são os armamentos hipersônicos, capazes de superar Mach 5, 5 vezes a velocidade do som, e desafiar qualquer sistema de defesa contemporâneo. Entre os mais conhecidos estão Avangard, veículo de reentrada hipersônico com capacidade nuclear. Testes indicam que ele pode atingir velocidades de até Mach 27,
manobrar em pleno voo e evitar escudos antimísseis. Esse sistema garante que, em caso de conflito nuclear, a Rússia possa penetrar defesas estratégicas avançadas e atingir alvos críticos em qualquer lugar do planeta. Kinzhal, míssil lançado por aeronaves estratégicas com alcance de até 2.000 quilômetros, capaz de transportar ogivas convencionais ou nucleares. Sua mobilidade aérea permite ataques rápidos e imprevisíveis, reforçando a doutrina de surpresa e impacto imediato. Zircon, Tzirkon, míssil de cruzeiro naval hipersônico, projetado para atingir alvos marítimos e terrestres com altíssima precisão. Capaz de atingir velocidades superiores a Mach 8, o Zircon representa uma revolução na guerra naval, tornando porta-aviões e bases costeiras vulneráveis a curto alcance de resposta. Além dessas armas, a Rússia desenvolve sistemas autônomos e estratégicos de impacto global, que ampliam a capacidade de dissuasão. O Poseidon, por exemplo, é um drone submarino nuclear capaz de viajar milhares de quilômetros em silêncio e gerar tsunamis radioativos ao atingir cidades costeiras inimigas. Embora seu uso seja extremo, sua existência reforça o conceito russo de resposta total, dissuadindo qualquer ataque direto ao território nacional. No campo cibernético, a Rússia também se destaca. Grupos de hackers ligados direta ou indiretamente ao Estado têm realizado operações que comprometem redes governamentais, infraestruturas críticas e sistemas de energia em vários países. A guerra moderna russa é híbrida, combinando ataque digital, desinformação, sabotagem eletrônica e operações militares convencionais. Cada ciberataque serve para desestabilizar adversários sem disparar um único projétil, mostrando que o poder bélico não se limita ao território físico. A integração de sistemas hipersônicos, drones nucleares, inteligência artificial e guerra cibernética coloca a Rússia em uma posição estratégica única. Essa abordagem permite atacar, defender e projetar poder simultaneamente, criando múltiplas camadas de dissuasão. Qualquer adversário deve considerar não apenas a força bruta, mas a rapidez, a imprevisibilidade e a complexidade das ações russas. Outro aspecto crítico dessas tecnologias é a mensageria política. Cada teste bem-sucedido é amplamente divulgado, funcionando como demonstração de poder e alerta estratégico. O Avangard, Kinzhal e Zircon não são apenas armas, são sinais claros de que a Rússia mantém vantagem em inovação militar, capaz de desafiar aliados e rivais ao mesmo tempo. O desenvolvimento dessas tecnologias também tem um efeito indireto. Força outras potências a investir em defesa antimísseis, armas hipersônicas e inteligência cibernética, gerando uma corrida armamentista global. A Rússia, porém, se mantém à frente em várias frentes, graças a décadas de pesquisa militar, engenharia avançada e doutrina de guerra integrada. Além disso, a guerra moderna russa enfatiza mobilidade, inteligência e precisão. Tanques, mísseis e aeronaves são integrados a sistemas de monitoramento em tempo real, drones de reconhecimento e centros de comando digitalizados. Essa combinação permite operações coordenadas em múltiplos teatros, desde a Sibéria até o Ártico, do Mar Negro à Síria, aumentando significativamente a eficiência e letalidade do poder militar russo. Por fim, o investimento em armamento avançado e tecnologia hipersônica não é apenas militar, mas também estratégico geopolítico. Ele garante que a Rússia seja ouvida em negociações internacionais, imponha respeito em blocos como BRICS e mantenha influência direta sobre regiões sensíveis globalmente. A combinação de armas nucleares, hipersônicas e capacidade cibernética transforma o país em uma superpotência moderna, capaz de moldar cenários globais sem recorrer a confrontos diretos em larga escala. Em resumo, a Rússia não apenas mantém forças convencionais poderosas, mas também investe em armas do futuro, criando uma camada de dissuasão estratégica única. Entre mísseis hipersônicos, drones nucleares e guerra cibernética, o país reafirma sua posição de potência militar avançada, capaz de projetar poder global e redefinir o equilíbrio de forças no século XXI. A doutrina militar russa
é o alicerce que orienta todas as decisões estratégicas do Kremlin. Atualizada em 2014 e novamente revisada em 2023, ela reflete a percepção russa de ameaças, prioridades de defesa e métodos de projeção de poder. Diferente de meros manuais táticos, a doutrina é uma declaração política e ideológica, capaz de explicar ações militares, investimentos em tecnologia e postura internacional da Rússia. Entre os princípios centrais, destacam-se defesa preventiva e ataque de dissuasão. A Rússia mantém o direito de responder a qualquer ameaça percebida, mesmo antes de um ataque efetivo. Essa abordagem busca intimidar potenciais adversários e reduzir o risco de guerra direta. Uso potencial de armas nucleares. A doutrina afirma que Moscou pode recorrer a seu arsenal nuclear caso a existência do Estado russo esteja em perigo, reforçando a dissuasão estratégica. Percepção da OTAN como principal ameaça externa. O avanço da aliança para o leste é visto como cerco militar, principalmente à luz da adesão de países do antigo bloco soviético, como Polônia, Estônia, Letônia e Lituânia. Guerra híbrida e operações informacionais. A Rússia legitima o uso de desinformação, ataques cibernéticos e operações psicológicas como instrumentos oficiais de poder, integrando-os à estratégia militar convencional. Desde a queda da União Soviética, a Rússia se vê cercada. A expansão da OTAN, em especial para territórios próximos ao seu coração europeu, é interpretada como provocação direta. Para Moscou, a presença de tropas, sistemas de defesa antimísseis e exercícios militares perto de suas fronteiras equivale a um cerco estratégico que exige resposta proporcional e contínua modernização militar. A guerra na Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022, é entendida internamente como uma reação a esse cerco. No discurso do Kremlin, trata-se de uma guerra de sobrevivência, onde a proteção da população de língua russa e a manutenção da influência regional são prioridades. A narrativa oficial sustenta que qualquer concessão enfraqueceria a soberania nacional e abriria caminho para pressões externas ainda maiores. Externamente, no entanto, o conflito expôs forças e fragilidades das forças armadas russas. Demonstrou-se o poder tecnológico russo, como o uso de drones, mísseis de longo alcance e sistemas hipersônicos, mas também evidenciaram-se problemas logísticos, dificuldades em manter suprimentos e desafios relacionados ao moral e ao treinamento de tropas. Essa combinação reforça a visão do Kremlin de que a força militar é essencial à sobrevivência, mas também deixa clara a necessidade de adaptação contínua. Internamente, a narrativa de que sem força militar não há soberania é repetida incessantemente. Isso justifica o investimento contínuo em armas nucleares, sistemas hipersônicos, drones e expansão do poder militar em áreas estratégicas como o Ártico, onde novas rotas marítimas e recursos naturais são vitais para o futuro, e no Oriente Médio e África, onde a presença russa serve tanto a interesses econômicos quanto geopolíticos. A aliança com a China é outro pilar estratégico. Embora seja uma relação complexa, baseada em interesses mútuos mais do que em confiança plena, Moscou e Pequim compartilham a intenção de desafiar a hegemonia dos Estados Unidos e do Ocidente. Essa cooperação se manifesta em exercícios navais conjuntos, desenvolvimento de tecnologias dual-use, civil e militar, intercâmbio de inteligência e coordenação diplomática em fóruns internacionais. O bloco Rússia-China representa, assim, um contraponto estratégico que redefine a balança global de poder. Além disso, a doutrina enfatiza a importância de modernização tecnológica constante. A integração de sistemas de guerra cibernética, inteligência artificial, comunicações avançadas e monitoramento por satélites permite à Rússia projetar poder de forma mais eficiente e imprevisível, tanto em guerras convencionais quanto em operações híbridas. Essa abordagem multipolar fortalece a posição de Moscou frente a aliados e adversários, mostrando que seu poder não se baseia apenas em números de tropas ou tanques, mas na capacidade de adaptação e inovação. A percepção de ameaças externas
influencia fortemente a política interna. O governo russo utiliza a narrativa de segurança nacional para justificar medidas de controle, fortalecimento das forças armadas e centralização do poder. Cada manobra militar, exercício ou teste de armamento é comunicada não apenas como demonstração de força, mas como garantia de soberania e proteção do Estado. Finalmente, a doutrina militar russa evidencia que a Rússia vê a guerra moderna como multidimensional. Ela envolve elementos convencionais e estratégicos, mas também diplomáticos, econômicos, cibernéticos e psicológicos. A Rússia não busca apenas conquistar território, busca manter relevância global, dissuadir inimigos e proteger sua integridade nacional. Em resumo, a doutrina militar atual é a síntese da história russa. Uma nação que aprendeu a sobreviver cercada de ameaças, valorizando a força como instrumento de preservação e influência. Ela combina armas de destruição em massa, tecnologia avançada e guerra híbrida para criar uma postura de poder total, capaz de projetar influência em escala continental e global, sempre garantindo que qualquer tentativa de enfraquecer Moscou seja percebida como inaceitável e arriscada. O fortalecimento bélico da Rússia não é um fenômeno isolado ou meramente regional. Ele reverbera em todo o globo, redefinindo alianças, estratégias militares e percepções de segurança. A presença de uma superpotência armada com milhares de ogivas nucleares, mísseis hipersônicos e capacidade de guerra híbrida cria uma instabilidade estrutural no equilíbrio mundial, colocando países, blocos e organizações em constante alerta. A nova corrida armamentista, o desenvolvimento de armamentos avançados pela Rússia, reacendeu uma corrida armamentista global. Estados Unidos, China, Índia e até potências europeias aceleram programas de modernização nuclear, hipersônica e antimísseis, buscando não ficar atrás de Moscou. Assim como durante a Guerra Fria, o medo funciona como regulador da paz. Nenhuma nação quer ser percebida como vulnerável. Cada teste de míssil hipersônico ou lançamento de drone nuclear russo provoca reação imediata em Washington, Pequim e Bruxelas. A consequência é uma escalada tecnológica e orçamentária, onde bilhões de dólares são investidos em armamentos sofisticados e defesa estratégica. Desestabilização regional. Os vizinhos da Rússia vivem sob constante pressão. A guerra na Ucrânia, o histórico de conflitos na Geórgia e a proximidade com países da OTAN como Finlândia, Polônia e os Balcãs aumentam a tensão militar. Bases militares e sistemas de defesa ocidentais são deslocados cada vez mais próximos das fronteiras russas, enquanto Moscou reforça suas forças em Kaliningrado, Crimeia e ao longo do Ártico. Esse jogo de proximidade aumenta o risco de incidentes acidentais ou escaladas locais, que podem ter repercussões globais. Risco nuclear. O colapso de tratados de controle de armamentos, como o INF, sobre mísseis de médio alcance e a suspensão de outros acordos estratégicos tornam o cenário nuclear mais perigoso. A Rússia mantém cerca de 6.000 ogivas, das quais 1.500 estão prontas para lançamento imediato. A doutrina militar russa admite o uso de armas nucleares se a existência do Estado estiver ameaçada, o que eleva o risco de confrontos táticos que, em teoria, poderiam se expandir rapidamente. A simples presença de arsenais hipersônicos e sistemas de defesa antimísseis instiga um clima de insegurança global, reforçando a percepção de que o mundo caminha para uma era de dissuasão permanente, guerra cibernética e informacional. A Rússia domina a guerra não apenas com tanques ou mísseis, mas com ataques digitais e operações de desinformação. Redes governamentais, infraestrutura crítica e sistemas financeiros podem ser comprometidos sem disparar um único tiro. Além disso, campanhas de desinformação têm o potencial de influenciar eleições, decisões políticas e opiniões públicas em países distantes, minando democracias e enfraquecendo alianças. Esse tipo de poder invisível complementa a força militar tradicional, tornando a Rússia capaz de projetar poder de maneira econômica e estratégica. Um novo equilíbrio mundial.
O avanço militar russo, aliado à ascensão da China, cria um novo polo de poder, capaz de desafiar a liderança tradicional dos Estados Unidos. O mundo se aproxima de uma era multipolar, onde alianças flexíveis, competições regionais e negociações estratégicas passam a ser a norma. Países médios e pequenos se veem obrigados a redefinir suas políticas externas, buscando equilíbrio entre os blocos. Em muitas regiões, a presença russa, militar ou diplomática, redefine fronteiras de influência, desde a África até o Oriente Médio, passando pela Ásia Central e o Ártico. Impactos econômicos e tecnológicos. O poder militar russo também influencia a economia global. Sanções internacionais, controle de gás natural e petróleo, exportações de armamento e bloqueios estratégicos geram efeitos cascata. A modernização militar russa estimula avanços tecnológicos em setores civis e militares, enquanto cria dependências energéticas em países europeus. O mundo precisa lidar simultaneamente com ameaças militares e desafios econômicos, tornando a geopolítica mais complexa e interligada. Pressão sobre a diplomacia internacional. A postura militar russa pressiona organismos internacionais, como ONU, OTAN e a União Europeia. Resoluções de condenação ou imposição de sanções muitas vezes esbarram na capacidade de Moscou de usar seu poder militar e influência diplomática como barganha. Essa situação complica a mediação de conflitos, aumenta a desconfiança entre países e gera cenários de negociações duras, onde o uso da força permanece uma ferramenta subjacente à diplomacia. Influência cultural e psicológica. A força bélica russa não atua apenas no campo físico, mas também na percepção global. A demonstração de tecnologia avançada, armas hipersônicas e prontidão militar cria uma aura de poder e intimidação, moldando decisões políticas, psicológicas e estratégicas em outras nações. O mundo percebe a Rússia como um país capaz de projetar força em qualquer continente, reforçando seu papel de protagonista global. Em resumo, o poderio militar russo impacta diretamente a estabilidade global, gerando uma corrida armamentista, desestabilização regional, risco nuclear, ameaças cibernéticas e redefinição do equilíbrio de poder mundial. A combinação de armas avançadas, doutrina estratégica e postura política faz da Rússia um ator central em qualquer análise de segurança internacional. O mundo caminha inevitavelmente para um período marcado por tensão, inovação e multipolaridade, onde cada movimento russo precisa ser observado com atenção e cada ação global é, em algum nível, resposta ou reação à presença militar russa. A Rússia não é apenas uma potência militar, ela é, acima de tudo, um símbolo de resistência, orgulho e imprevisibilidade. Desde os tempos dos czares até a era moderna de Vladimir Putin, o país manteve viva a convicção de que a força é a linguagem universal do poder e que a segurança nacional e a projeção internacional só podem ser garantidas por uma presença imponente no cenário global. Essa mentalidade moldou gerações de líderes, soldados e cidadãos russos que enxergam o poder não apenas como uma ferramenta política, mas como um reflexo da própria identidade nacional. Hoje, o planeta observa cada movimento do Kremlin com atenção quase obsessiva. Cada teste nuclear, cada deslocamento de frota, cada discurso do presidente russo é analisado minuciosamente como um sinal de ameaça, de aviso ou de demonstração de força. Em um mundo hiperconectado, essas ações não ficam restritas às fronteiras russas. Elas reverberam em todas as capitais, em todas as bolsas de valores, nos parlamentos e nos conselhos de segurança. A Rússia, assim, não é apenas um país com armas poderosas. Ela é uma potência cujo peso psicológico influencia decisões políticas, alianças estratégicas e a percepção de segurança em nível global. O poderio bélico russo garante ao país um papel central na política mundial, mas também o mantém em constante confronto com o Ocidente. Ao mesmo tempo em que exerce influência, Moscou desafia instituições internacionais, questiona normas diplomáticas
e cria cenários de tensão que testam a paciência e a coesão de seus adversários. A nova guerra não se trava apenas no campo de batalha. Ela é psicológica, informacional, diplomática e econômica. A guerra híbrida, com ataques cibernéticos, campanhas de desinformação e pressão sobre mercados globais, tornou-se a marca registrada de um Estado que compreendeu que o poder moderno não é medido apenas pelo tamanho de seu exército, mas pela capacidade de moldar percepções e comportamentos em escala planetária. Esse novo paradigma impõe à humanidade um desafio crítico: como manter o equilíbrio entre dissuasão e destruição? Como evitar que a demonstração de poder de um país armado até os dentes se transforme em um conflito global? Cada decisão internacional, cada sanção econômica, cada movimento diplomático precisa ser calculado com extremo cuidado, pois um erro pode gerar consequências irreversíveis. A tensão entre contenção e provocação se tornou a linha tênue sobre a qual caminha a segurança mundial, e é nesse fio de navalha que se desenha o futuro das relações internacionais. Mais do que isso, a presença da Rússia como ator dominante no tabuleiro global nos obriga a refletir sobre a natureza do poder e sobre a própria sobrevivência da humanidade. Vivemos em um mundo em que a força militar é apenas uma das facetas do poder, mas é uma das mais ameaçadoras. O equilíbrio geopolítico depende de alianças estratégicas, inteligência, diplomacia sutil e, sobretudo, de uma consciência coletiva de que a guerra hoje não tem vencedores claros, apenas consequências que podem marcar gerações. No fim, a grande questão não é apenas política ou estratégica, mas profundamente existencial. Será que o mundo aprenderá a conviver com uma Rússia armada, até os dentes, capaz de desafiar qualquer adversário e impor sua vontade de maneira imprevisível? Ou estamos apenas adiando o inevitável, vivendo sob a sombra de uma potência que, historicamente, sempre soube que o poder é tanto uma arma quanto um símbolo de identidade nacional? Essa é a reflexão que cada cidadão do planeta precisa fazer, mesmo que apenas silenciosamente, ao acompanhar as notícias, analisar mapas estratégicos ou assistir a discursos presidenciais que, à distância, carregam ecos de ameaças antigas e novas. Enquanto isso, a Rússia continua a se reinventar, a projetar força e a influenciar o mundo de maneiras que nem sempre são visíveis. Suas ações lembram que a história, mais do que ensinar, muitas vezes repete padrões de tensão, desafio e resistência. E é nesse contexto que cada decisão global, seja política, militar ou econômica, se torna crítica, não apenas para a estabilidade regional, mas para a segurança de todo o planeta. Por fim, refletir sobre o papel da Rússia no século XXI é entender que o mundo mudou. O poder militar continua essencial, mas o verdadeiro domínio se dá sobre mentes, economias e informações. A sombra de Moscou se estende não apenas sobre fronteiras físicas, mas sobre decisões, percepções e medos globais. É um lembrete de que vivemos em um planeta interconectado, onde o equilíbrio entre guerra e paz, força e diplomacia pode ser frágil, e que a vigilância, a prudência e a reflexão são essenciais para navegar em tempos de incerteza. O poder bélico da Rússia não é apenas um reflexo de seu passado histórico ou de sua doutrina militar consolidada. Ele é também uma aposta no futuro, uma demonstração de que Moscou pretende manter sua posição de protagonista global em meio às transformações tecnológicas e geopolíticas do século XXI. Se durante décadas o mundo observou a Rússia através da lente da Guerra Fria, hoje a análise é mais complexa. Trata-se de compreender como um país historicamente acostumado a sobreviver, cercado de inimigos, transforma a inovação tecnológica em instrumento de dissuasão e projeção de poder. Os sistemas de armas hipersônicas são o melhor exemplo dessa estratégia futurista. Mísseis como o Avangard, que viajam a velocidades superiores a Mach 20, capazes de manobrar durante o voo e penetrar escudos antimísseis, não representam apenas inovação, representam um aviso claro ao mundo. Qualquer tentativa de confronto com Moscou terá consequências imprevisíveis e devastadoras. O Kinzhal,
lançado por aeronaves estratégicas, e o Zircon, concebido para operações navais de precisão extrema, consolidam uma capacidade de ataque quase onipresente, capaz de atingir múltiplos teatros simultaneamente e de manter adversários constantemente em alerta. Esses sistemas não são apenas armas, são instrumentos de psicologia estratégica, capazes de impor respeito e calcular risco sem disparar um único projétil convencional. O domínio russo no espaço e na cibernética complementa essa presença bélica. Satélites militares, sistemas de comunicação protegidos e guerra eletrônica permitem à Rússia interferir em operações inimigas, proteger seu território e monitorar conflitos à distância. Paralelamente, grupos especializados em ciberataques realizam ações coordenadas que comprometem infraestrutura crítica de países rivais, minando governos, mercados e sistemas de energia. Assim, o poder militar russo se expande para além do campo físico, estendendo-se ao domínio invisível da informação, onde cada ação pode ter impacto imediato e global. Essa integração entre tecnologia, estratégia e doutrina se reflete também na capacidade nuclear do país. Com cerca de 6.000 ogivas, das quais mais de 1.500 estão prontas para lançamento imediato, a Rússia mantém a única forma de dissuasão verdadeira em escala global. O desenvolvimento de sistemas que combinam velocidade hipersônica, precisão cirúrgica e capacidade de manobra reforça a ideia de que qualquer agressão contra Moscou não é apenas arriscada, é quase impensável. A política de resposta total não é retórica. É um plano cuidadosamente arquitetado para tornar o risco de confrontos diretos com a Rússia inaceitável. No plano convencional, a Rússia mantém forças terrestres, aéreas e navais altamente modernizadas. Tanques T-14 Armata, aeronaves Su-57 e Su-35, submarinos nucleares da classe Borei-A e A-100M, bem como sistemas de artilharia de longo alcance, formam uma engrenagem militar capaz de atuar simultaneamente em múltiplos teatros. Essa capacidade de operar em escalas continentais e globais é reforçada por exercícios regulares que testam logística, prontidão e integração tecnológica. A Rússia não apenas possui armas poderosas, ela treina para usá-las de forma coordenada, rápida e eficiente, o que garante credibilidade à sua postura internacional. A guerra híbrida tornou-se um elemento central do poder russo. Conflitos contemporâneos demonstram que Moscou combina forças convencionais com operações cibernéticas, campanhas de desinformação, pressões econômicas e diplomáticas. A guerra para a Rússia não é apenas confrontação física, é controle estratégico sobre narrativas, mercados e alianças. Essa abordagem torna qualquer avaliação superficial de seu poder militar enganosa. O verdadeiro alcance da Rússia não está apenas em seu arsenal, mas na forma como consegue projetá-lo, dissuadir e moldar decisões globais sem necessariamente entrar em combates de larga escala. O impacto desse poder é sentido em escala internacional. Estados Unidos, China, Índia e países europeus observam com atenção cada teste de míssil, cada avanço tecnológico e cada movimento estratégico. A corrida armamentista global, impulsionada pelo avanço russo, reacende debates sobre tratados, acordos de desarmamento e segurança coletiva. O efeito psicológico é tão relevante quanto o material. A percepção de que Moscou mantém vantagem tecnológica e estratégica influencia decisões de investimento, políticas externas e alianças diplomáticas. Além disso, a presença militar russa redefine regiões inteiras. O Ártico, com novas rotas marítimas e recursos naturais estratégicos, tornou-se um campo de disputa onde bases, radares e frota naval garantem controle e influência. A Europa, por sua vez, enfrenta constante pressão estratégica devido à proximidade com forças russas modernas, incluindo sistemas S-400 e S-500, capazes de neutralizar aeronaves e mísseis inimigos a grandes distâncias. No Oriente Médio e na África, a projeção militar russa reforça interesses econômicos, diplomáticos e de segurança, consolidando um poder que não conhece fronteiras convencionais.
O futuro do poder bélico russo também é uma questão de adaptação contínua. Enquanto tecnologias avançam, a Rússia investe em inteligência artificial, drones autônomos e comunicações seguras. Cada avanço é planejado para maximizar letalidade, precisão e dissuasão, garantindo que Moscou continue a ser um ator decisivo na geopolítica global. A inovação militar não é apenas reação, é preparação para cenários que ainda nem surgiram, assegurando que a Rússia permaneça à frente em qualquer confronto estratégico. Em última análise, o poder bélico da Rússia transcende tanques, mísseis e bombardeiros. Ele é uma filosofia de Estado, uma extensão de sua história, cultura e percepção de segurança. Ao combinar tecnologia de ponta, doutrina estratégica e guerra multidimensional, Moscou não apenas protege sua soberania, projeta influência, impõe respeito e redefine o equilíbrio global. A Rússia continua sendo um gigante armado, imprevisível e estratégico, cujo poder molda o presente e influencia profundamente o futuro das relações internacionais, deixando claro que no século XXI, força e inteligência são inseparáveis na arte da guerra. Se você quer acompanhar mais análises profundas sobre países, culturas e geopolítica, não deixe de se inscrever no canal Ilhas e Países. Aqui cada história é explorada com detalhes, contexto e uma visão global que faz você compreender o mundo como nunca antes.